mês de dezembro, né? O devocional é um resumo da semana, traz mais alguns comentários, mas é basicamente um resumo, né? Eu dou graças a Deus porque essa semana estamos batendo recorde aí da audiência, né? Estamos batendo aí 60 pontos no Ibope. Tem mais de 30 pessoas acompanhando todos os dias, Deus seja louvado. Então, gente, na sexta-feira tem 2 parágrafos aqui. O primeiro fala de um aspecto da maneira como os judeus tratavam Jesus, da maneira como eles julgavam Jesus. E o segundo parágrafo fala mais do Espírito Santo, que é o assunto da semana, né? Então, o primeiro parágrafo vai falar exatamente dessa maneira. Como é que os judeus eles enxergavam Jesus? De que maneira eles julgavam Jesus? Lá em João 8,15, Jesus diz assim, ó: vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Então, a maneira como eles julgavam Jesus era segundo a carne, era de maneira mundana. E era pior do que julgar pela aparência. Julgar pela aparência era como fizeram, como por exemplo, com Davi. Quando Samuel chegou para ungir Davi, ele estranhou: Deus, é esse menino que eu vou ungir? Esse menino franzino, magro, pastor de ovelhas? Aí Deus disse: o homem se julga segundo a aparência externa, mas Deus vê o coração. E quando Davi chegou com os mantimentos lá para chegar no exército, para entregar para os irmãos, aí ele disse: não, eu vou lutar com esse filisteu. Aí Saul: como assim? Esse menino? O que é que você tem de experiência para lutar com esse filisteu? Então isso é julgar segundo a aparência, o que já é ruim. O que os judeus faziam com Jesus era mais do que julgar pela aparência, era julgar segundo a carne, de maneira mundana, de maneira maliciosa. Você já parou para pensar quanto bullying Jesus sofria durante a juventude por causa do seu nascimento, da maneira como ele nasceu? O quanto ele foi desprezado a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude por causa das condições em que ele nasceu, por não ser filho de José, ficava tirando onda com Maria também. Então você deve imaginar o quanto Jesus sofreu de ser julgado durante a sua infância e principalmente na sua vida adulta. As pessoas julgavam ele de várias maneiras, diziam que ele era pecador, que ele era um beberrão, que ele bebia com os publicanos, com as prostitutas, né? Enfim, você deve imaginar o quanto Jesus era julgado ali durante o seu ministério. Então, aqui diz que por causa disso, eles nem paravam para refletir que Jesus pudesse ser o Deus encarnado, o verbo transformado em carne. Por causa dessa mentalidade, por causa dessa visão maliciosa, pecaminosa, né? Por causa dessa visão maliciosa, eles deixaram de aproveitar Jesus, deixaram de reconhecer ele como Messias, deixaram de reconhecer ele como Cristo, né? Então isso é uma coisa bastante séria, bastante pesada. Então, sim, irmão, são parênteses aqui. Vamos lembrar de orar pelo irmão Manel, que ele vai fazer uma cirurgia de tendão. Que Deus esteja com ele, que Deus possa agir nessa situação, trazendo saúde para o corpo dele, para a vida dele. E aí nós chegamos no último parágrafo, né? Que vai falar do tema que foi estudado durante a semana. Durante a semana nós vimos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? Jesus chama de o Consolador. O Consolador, que também é chamado de Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e depois se torna o Consolador. Como assim? Primeiro ele revela a verdade e depois ele se torna o nosso Consolador? Vamos ver. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. Olha, isso aqui é muito importante a gente considerar. A verdade, ela traz um conforto e paz real, mas na falsidade você não encontra conforto e paz real. Isso aqui é muito importante porque, por exemplo, tem aquelas pessoas que a gente conhece que pertencem a essas igrejas, a essas religiões, que não precisam obedecer nada, que não precisam fazer nada, apenas ir para o culto de vez em quando, apenas chegar lá, louvar, sentir aquele êxtase, sentir aquela euforia, já está tudo bem. Aí a pessoa pensa: não, esse pessoal aí sente paz, esse pessoal aí vive pleno, vive satisfeito, vive em paz, vive tranquilo. Infelizmente não. Num lugar onde não precisa obedecer, onde não precisa seguir nada,
Isso aí, isso não traz paz, isso não traz conforto real. As pessoas continuam preocupadas, continuam sem um futuro sem esperança. A paz está em obedecer a Deus, obedecer seus mandamentos. A paz está em conhecer a verdade. Por quê? Porque enquanto você não conhece a verdade, você está preso. E quando você conhece a verdade liberta você. Por isso que você sente paz. Por isso que você sente conforto. Quem prefere permanecer na escuridão, quem prefere permanecer no lugar onde não precisa obedecer nada, onde é só o oba-oba, isso não transforma, isso não liberta, isso não traz conforto, consolo real. Então é por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente. Por meio das escrituras, ou encaminhando as pessoas a falsas normas, ele deforma o caráter. Então, quando Satanás ensina o caminho errado, quando Satanás mostra a pessoa, leva a pessoa para o caminho largo, ele vai deformando nosso caráter. Ele vai acostumando nosso caráter a ser preguiçoso, acostuma o nosso caráter a procrastinar a leitura da Bíblia, a aderir a falsas ideias, a falsos costumes, a falsos ensinamentos. Então ele vai deformando nosso caráter. Então o que é que a Bíblia faz? Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim, ele expõe o erro, expulsando-o do ser. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Ele leva você para a Bíblia. E a Bíblia é como aquele espelho, ele vai mostrar o que é que você está errando, no que é que você está pecando, no que é que você está transgredindo a lei de Deus. E a partir disso, ele vai começando a incomodar você até você sentir nojo pelo seu pecado, se arrepender e deixar ele de lado. Então ele vai expondo o seu erro e vai expulsando ele da sua vida. Então, gente, essa é a função do Espírito Santo. É pelo Espírito da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si mesmo o seu povo escolhido. Exatamente. Olha o que Jesus colocou. Quando se conhece a verdade e não obedece, é atribulado, não tem paz. Exatamente. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, vai viver com a consciência pesada. Vai viver sem paz. Vai viver sendo atormentado. Né? Mas quem conhece a verdade é liberto. Quem conhece a verdade, quem deixa a verdade agir na sua vida, sente a sua consciência limpa, sente a sua vida mais leve, sente que está agindo, agradando a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então isso aqui é muito importante. Então o Espírito Santo tem a função de nos mostrar a verdade e aí ele se torna o nosso consolador. E essa verdade que um dia nos transformou deve nos transformar todos os dias. Ah, mas eu já fui transformado uma vez, quando eu fui batizado. Não, a gente é transformado todos os dias, porque enquanto a gente vive, a gente ainda é pecador. A gente vence um pecado de cada vez. A gente vence um erro de cada vez. Ah, eu era prepotente. Eu era uma pessoa que era arrogante, que gostava de me impor sobre os outros. Aí o Espírito Santo vai e ajuda você a vencer esse pecado. Mas ainda restou outro. Eu ainda sou fofoqueiro. Eu gosto de caluniar os outros. Aí eu vou trabalhando isso e o Espírito Santo me ajuda a vencer esse erro. Ainda sobrou outro. Eu ainda sou, é, eu ainda sou uma pessoa sem credibilidade. O que eu falo, as pessoas não acreditam em mim. Então o Espírito Santo vai me trabalhar até eu ser uma pessoa confiável novamente. Então cada pecado, cada errinho de caráter, o Espírito Santo vai trabalhando, vai lapidando, e isso é o processo da santificação. A santificação, ela vai culminar na volta de Cristo, quando depois da santificação nós vamos receber a glorificação, que é quando a natureza pecaminosa for totalmente tirada, e aí Deus vai nos dar a natureza celestial. Amém. A justificação acontece quando você aceita Jesus como seu Salvador e você é batizado e a sua vida é toda zerada dos seus pecados. Mas aí você começa agora uma luta para abandonar o erro, para ir lutando contra a sua natureza pecaminosa, e esse é o processo da santificação, que vai culminar na volta de Cristo, que é quando você vai receber a coroa da vida e a vida eterna. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, agora abençoe o estudo do livro, serviço cristão, dirige nossa vida para Ti, nos ajuda, Senhor, a lutar contra o erro, a lutar contra o pecado e permitir que o Senhor viva em nós, tome as decisões por nós. O Senhor deixa o livre-arbítrio para que nós possamos escolher o certo
mas nós já entregamos a chave da nossa vida para Ti, para que o Senhor tome as decisões. Amém, Que o Senhor Deus. assuma o volante do nosso ser, Sim, para Deus. que nos leve a fazer o que é certo, para que nos leve para o céu. Amém, Agora Deus. abençoe o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.